Oi, meu nome é Priscila Paz, eu sou psicóloga e uso a música e a ludicidade como facilitadores do meu trabalho. Fiz uma publicação nos meus stories perguntando quem gostaria de dicas para lidar agora com esse período de férias, com birras e toda a irritabilidade que pode acontecer com crianças ali até 4 ou 5 anos de idade e até com os maiorzinhos. Porém, antes de eu dar dicas, é importante eu lembrar vocês o motivo delas acontecerem. Elas ocorrem como uma reação do organismo das crianças, porque elas ainda não têm capacidade de filtrar suas emoções e de saber encontrar uma reação adequada para aquela situação. Quando a gente fica com raiva, nós adultos, a gente geralmente respira fundo, a gente escreve, outros mudam de assunto, outros saem daquele ambiente e alguns realmente se descontrolam, porque não aprenderam ali atrás a equilibrar suas emoções e a conseguir respirar fundo, conseguir lidar com isso de uma maneira diferente, sem ser de uma maneira explosiva e agressiva. As crianças ainda estão nesse processo de aprendizado. E o lobo frontal delas, o cérebro delas só vai estar totalmente amadurecido lá pelos 25, 30 anos. Eu sempre falo sobre isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estiver assistindo televisão e alguém vier e desligar na melhor parte do filme que você estiver assistindo, o que você vai fazer? Provavelmente você vai ficar muito chateado. E aí você vai reclamar com essa pessoa. Se for uma pessoa que não tem controle emocional muito bom, vai gritar também, vai ficar chateado, pegar o controle da mão dessa outra pessoa com agressividade e ligar de novo. Tá, vamos lá. Já entendemos como que geralmente um adulto vai se comportar numa situação dessa, correto? Agora vamos imaginar uma criança. Se uma criança estiver brincando ou estiver em algum local diferente do seu costume, passeando, entrou numa loja e tal, e aí ela tem ali uma linha de raciocínio, algo que ela idealizou, que ela imaginou, e aquilo não é correspondido, alguém corta no meio do caminho sua linha de pensamento, como que ela vai se comportar? Agora eu vou perguntar outra coisa. É correto uma pessoa chegar na hora que você está assistindo TV e interromper a sua programação que você está assistindo sem pedir licença, simplesmente ir lá e desligar a TV? Ou trocar de canal? Não. A gente considera isso o quê? Falta de educação. E é correto a gente interromper a via de pensamento da criança, interromper o que essa criança idealizou e imaginou, e a gente não dá previsibilidade para ela de como vai ser naquele local, o que a gente vai poder fazer, o que não vai. Não é correto. A mesma sensação que a gente tem quando alguém interrompe o que a gente está assistindo, por exemplo, a criança vai ter quando ela receber um não, quando ela estiver numa situação que ela quiser algo e você não souber, com paciência, com calma, explicar para ela o que é possível ao invés de só dizer não. Mais uma pergunta. Se você estiver conversando com alguém ou escrevendo algo que é muito importante e alguém vier te abraçando, te agarrando, te apertando, como que você vai reagir? Provavelmente você vai falar, calma, para, estou ocupada, calma, espera um pouquinho. Ou, oi, você pode até tratar com educação, mas você não vai gostar. Por que que com as crianças as pessoas acham que têm o direito de simplesmente chegar perto delas, abraçando, agarrando, beijando, principalmente pessoas que às vezes não fazem parte do convívio diário dessa criança? Assim como a gente gosta de respeito, a gente tem que ensinar nossas crianças a serem respeitadas. Por que que eu não empresto meu telefone para uma pessoa que eu quase não vejo ou que eu nunca vi na minha vida? E aí os pais querem obrigar as crianças a emprestarem seus brinquedos. Não tem lógica isso. Nós precisamos sim ensinar nossos filhos a compartilhar. Mas eles não são obrigados a anular seus sentimentos, suas vontades naquela situação, naquele momento, para beneficiar outra pessoa, para alegrar o outro enquanto ele vai ficar triste. Isso também é ensinar respeito. Então, se você está com uma criança que quer o brinquedo da outra e essa dali está brincando, vamos procurar outra coisa para aquela ali fazer para guardar a vez dela de usar aquele brinquedo. O que não dá é a gente fazer de forma autoritária com que a criança empreste, sem que ela esteja feliz com aquilo. Ela tem que aprender a compartilhar e não compartilhar por imposição, tá? Outra coisa é a previsibilidade. Sem previsibilidade, a gente vai ter crise, a gente vai ter birra. Vou te dar até um exemplo do meu filho. Se ele for brincar com uma criança e eventualmente ele quiser o brinquedo dessa criança e eu estiver próximo, eu vou perguntar se a criança quer emprestar. Se a criança não quiser emprestar ou trocar com ele pelo que ele tem, ele vai ficar esperando essa criança em algum momento querer emprestar. Ou eu vou tirar ele daquele campo de visão. Eu vou inventar uma outra brincadeira, uma outra coisa, vou tentar entreter ele de outra forma. Se não der certo, ele continuar chorando, querendo, paciência, ele vai continuar chorando e querendo, porque ele tem que entender e aprender a esperar a vez dele, principalmente levando em consideração que aquele brinquedo nem é dele, tá? Assim como eu não obrigo ele a emprestar, eu também não faço obrigar outra criança a emprestar para ele. Você pode até pensar que é muito fácil falar, realmente, falar é muito fácil. Fazer é muito difícil. Fácil é você pegar uma criança que não tem nenhum comprometimento no seu desenvolvimento, dar para ela uma tela
e deixar que ela se crie sozinha, sem lidar com nenhuma frustração, sem ensinar para ela certo e errado, sem ensinar a esperar a sua vez, sem ensinar a se respeitar e respeitar o outro. Isso aí é fácil, você entregar uma tela e ela que se crie sozinha. Difícil é você fazer com que essa criança viva de verdade, fora das telas. Então, talvez isso tudo que eu tenho explicado para vocês ajude a pensar sobre o que pode estar fazendo seus filhos a entrarem no momento de birra. Você dá previsibilidade para eles? E quando eu falo de previsibilidade, eu não estou falando apenas para crianças neuroatípicas. Eu estou falando em todo tipo de criança, tá? Como um todo. Porque toda criança precisa, todo ser humano, inclusive nós. Se eu vier trabalhar sem saber o que eu preciso fazer hoje, vai ser difícil. Então, todos nós precisamos dessa previsibilidade. Por que com as crianças tem que ser na hora que a gente decide, agora eu vou sair e eu vou levar a criança? Não, ela precisa muito disso. Se você fizer combinados, vai dar certo. Mas o que não dá é deixar a criança assim na frente de uma tela, porque você não quer ter o trabalho de ensinar, de explicar, de contestar quando ela pedir algo que não tem a possibilidade, tá? Então, pense sobre isso.